Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Família em Foco. Esse é um projeto do IBDFAN Núcleo ABCDMR. Bem, esse é um espaço em que procuraremos descomplicar o direito de família para você. E eu sou Fernanda Almeida, especialista na área, e no IBDFAN Núcleo ABCDMR eu estou como coordenadora de comunicação. A cada episódio, vamos discutir com vocês temas de grande relevância na área de direito de família e sucessões e ainda trazer profissionais de excelência para conversar com vocês acerca desses temas. E hoje eu estou muito feliz mesmo, porque além de trazer um convidado que é muito caro para nós, né, Cíntia? Muito. Eu tenho ao meu lado a doutora Cíntia Vince. Doutora Cíntia também é especialista na área de Direito de Família e Sucessões e tem um amplo conhecimento na área e muita experiência, não é mesmo, Cíntia? Seja muito bem-vinda, é uma grande satisfação tê-la conosco. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de participar desse projeto Família em Foco, promovido pelo IBDFAN, Núcleo ABCDMR. Estou muito feliz e estou muito curiosa para ouvir. Nós temos um mestre, vamos ouvir um mestre, estou muito curiosa. E aí, nós já vamos contar quem é esse mestre? Eu faria um suspense. Então, tá bom, vamos lá. Pela voz, todo mundo já descobre. Você se lembra da minha voz? Mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso primeiro patrocinador, vamos colocar aqui, Gabriel, na telinha, o nosso primeiro patrocinador, só para não ficar muito óbvio de quem é essa voz maravilhosa. Vai lá, o Sidney, vamos chamar o Sidney, então, Botelho, que é o nosso companheiro e sempre está conosco nos eventos. Ele é sócio proprietário da Voice Train, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. Sidney, muito obrigada por estar conosco e por acreditar no nosso projeto, viu? Você é sempre muito bem-vindo e venha nos visitar qualquer dia, não é mesmo? Bem, vamos fazer, então, agora a apresentação do nosso convidado. Será que a gente faz agora? Eu acho que a gente pode começar pelo extenso currículo dele, que eu vou ficar aqui umas 2 horas. É um pergaminho? Vamos abrir o pergaminho? Vamos abrir, vamos lá. Tá, não vamos falar o nome, então. Não, suspense. Então, tá bom. Professor, advogado, professor, mentor, especialista em Direito da Família e Sucessões, professor da Escola Superior de Advocacia, coordenador do curso de pós-graduação Lacto Sensu em Planejamento Patrimonial, Familiar e Sucessório e em Direito de Família e Sucessões, professor de Direito Civil, professor de Processo Civil em cursos de pós-graduação Lacto Sensu, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da OAB-SP desde 2009. Faz tempo, hein? Faz tempo, que minha filha mais velha nasceu. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, membro da Academia Brasileira de Direito Civil e diretor dos Jogos Olímpicos de São Paulo. Uau! Presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Tatuapé, no biênio 2020-2021, consultor do IBDFAN, do Núcleo ABCDMR, marido da Tatiana, pai da Gabi e da Clarinha. Quem é ele? O nosso super mentor, Dr. Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como o nosso super mestre Maia. Seja bem-vindo, professor. É difícil eu ficar acanhado, vocês conseguiram. Que bom. Nem sei se sou merecedor de tudo isso. É merecedor de isso e muito mais, porque você divide conosco muito conhecimento. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço, porque gosta de ver os seus pares evoluindo e dar dicas preciosas para que a gente avance neste mundo do direito que é tão competitivo e a gente não vê competição contigo. Né? Eu sempre digo, se o professor não serve para servir, para que ele serve? Melhor ele fazer outra coisa, né? Se não disponibiliza o conteúdo amealhado ao longo da jornada, para quê? Não faz sentido. Ou a gente vem aqui, dispara, ou a gente fica em casa. É simples assim. É por isso, gente, que o nosso olhinho brilha quando a gente vai falar do professor Maia, né? A gente chama de professor com todo respeito,
né? Maia, Porque só ele Maia. é muito mais do que isso pra gente. Ele faz a diferença mesmo. Principalmente quando temos dúvidas, né? Na questão prática, É a verdade, gente é sempre verdade. recorre. Eu não Dia tenho. a dia. Eu não tenho a oratória do Sidney, não tenho a retórica que o abastece, mas eu vou tentar contribuir com a galera que está em casa nos assistindo. Ah, tenho certeza que vai disso. contribuir muito. Vamos E lá. qual é o tema, Cíntia? O nosso tema de O que hoje... vocês prepararam para mim? Ai, preparamos para você uma série de perguntas, hein? Vamos lá. Partilha Partilha e cotas sociais. Partilha de cotas sociais. De cotas sociais? É, cotas Excelente sociais. tema. Muito Bora bom. falar sobre isso. Nem gosta, né, desse tema, né? Você sabe que eu começo, até antes mesmo de vocês fazerem uma exposição, no ano de 2022 ou 23, alguma coisa assim, apareceram no meu escritório duas pessoas, o pai e uma filha. A filha estava se divorciando e a grande polêmica do caso dela é que existiam 47 CNPJs sujeitos à partilha. E depois que eles fecharam um contrato com a gente, o pai me confidenciou que ele fechou o contrato comigo, pagando o que eu cobrei, por uma razão muito simples. Quando as perguntas que ele fez, eu não hesitei em responder. E os advogados que ele havia procurado anteriormente, quando chegavam no tema CNPJ, patinavam. Porque não sabiam como lidar com isso e talvez oferecessem até algo que não era alcançável, e por essa razão o cliente não sentiu segurança. Partilha de Porsche, partilha de Audi, partilha de BMW, isso, com todo respeito, a maioria dos advogados sabe fazer. Agora, quando a gente esbarra num assunto um pouquinho mais técnico, geralmente dá dificuldade. Tenho vários exemplos no escritório, se vocês quiserem eu cito alguns aqui para a gente abastecer. Por favor, Mas nada comecem aí. como exemplificar com a própria prática, né, Eu sou o doutor? coadjuvante aqui, vocês protagonizam. Então tá bom, então vamos para a primeira pergunta para introduzir o tema, né? Vamos lá. Vamos lá, as cotas sociais adquiridas antes do casamento podem ser consideradas bens comuns na partilha? As cotas sociais adquiridas antes do casamento podem ser consideradas bens comuns? Nós temos que, em primeiro lugar, levar em consideração alguns fatores. E eu, como professor, acabo sempre fazendo uma análise um pouco mais panorâmica. O primeiro ponto que nós temos que levar em conta, Fê, é qual era o regime de bens. Porque não existe a possibilidade de você aplicar nenhum dos regimes de bens de modo retroativo. Existe uma regra que é inerente a um regime de bens que um dia já foi oficial no nosso país, que é a comunhão universal, Sim. que faz com que haja uma comunicabilidade dos bens que foram adquiridos anteriormente. Isso não quer dizer que o regime retroage. Tá. Quer dizer que os efeitos da escolha, da tomada daquela decisão pelos cônjuges, acaba alcançando um patrimônio que era até então classificado como particular. Se o regime for o da comunhão universal de bens, não importa se diante se está de uma união estável, de uma união afetiva ou de um casamento, haverá um reflexo diferente daquele que haverá quando o regime é o da comunhão universal, de acordo com a sua pergunta. Então, a primeira análise que nós temos que fazer é qual é o regime de bens. O segundo ponto importante, Fernanda, está atrelado ao fato de que, por alguma razão que eu desconheço, os nossos colegas advogados acabam criando uma miscigenação malquista entre o direito de família e o direito empresarial. Por mais que nós tenhamos toda a disposição afeta ao direito empresarial lançada num capítulo específico dentro do Código Civil, direito empresarial não é direito civil. Sim. Direito empresarial é ramo autônomo, que faz parte do conceito maior de direito privado. Mas é um ramo autônomo à parte, tratado ou que merece um tratamento diferente. Então, se você pensar por esse ângulo, nós temos que levar em consideração o que diz o direito empresarial a respeito de eventual comunicabilidade de cotas e o que diz o direito de família a respeito disso. E o terceiro ponto de vista a respeito da tua pergunta está atrelado ao fato de qual é a classificação das cotas sociais sob a ótica do direito civil brasileiro. A gente pode dizer, doutora Cíntia, que as cotas são classificadas como bens móveis intangíveis, que a gente não tem capacidade de tatear. Sim. E isso, na classificação clássica do direito civil, faz com que nós concluamos de bate-pronto, sem nenhuma análise um pouco mais profunda,
que as cotas conquistadas antes da data da celebração do casamento, no regime da comunhão parcial, não ingressarão na partilha. Sim. E por que não ingressaram na partilha? Pelo singelo fato de que não se pode atribuir ao regime de bens um efeito retroativo. Sim. E pelo singelo fato de que as cotas são coisas móveis. Um detalhe importante para você que está em casa, o Código Civil estabelece, Fernanda, você há de lembrar disso, é uma coisa que a gente passa muito rapidamente pela faculdade e quem não parou para estudar mais aprofundadamente o Código Civil acaba travando. Mas o Código Civil diz que os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento. E isso interfere quando o assunto é processo civil no ônus da prova. Sim. Então, você que pretende a incomunicabilidade do bem imóvel, vírgula, inclusive da cota, precisa provar que essa cota foi conquistada antes do casamento. E se isso for provado, a probabilidade de comunicação dela é bem pequena. Esse é um assunto bem dolorido, porque uma coisa é você comunicar ou não a cota. Outra coisa é você partir do pressuposto de que a cota, quando o casamento foi realizado, tinha uma representação numérica X. Tá. E com o passar do tempo, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, a representação financeira da cota já é X mais 30. E aí, como é que faz? Sim. Se a cota não foi conquistada no curso, o que se discute hoje de maneira um pouco mais acirrada é se a valoração da cota ingressa ou não na partilha. E esse é um assunto bastante delicado. Tem para todo lado. É sensível, né? É sensível demais. E assim, professor, me permita chamar de professor. Você que manda. Como a exclusão de um cônjuge, por exemplo, ou um companheiro do quadro societário, ele pode impactar na partilha? A exclusão, aí vamos lá. Quando você fala em exclusão, sob a ótica do direito empresarial, essa expressão traz à tona a ideia de que, por alguma razão, esse cidadão ou essa cidadã cometeu uma infração contratual. Isso. E a sociedade ou o conjunto de sócios que ostenta a maioria do capital social laborou visando a expulsão dele do contrato social. Exatamente. Quando diante se está dessa situação, você parte do pressuposto de que as cotas a que ele fazia jus serão liquidadas e serão a ele pagas. Sim. Por meio de coisas móveis, por meio de coisas imóveis, enfim. Sim. Isso é irrelevante. E aí a gente aplica, Fernanda, a ideia ou a tese da sub-rogação. Aí a gente entra num outro campo de debate. Para quem não é formado em direito, a ideia de sub-rogação traz consigo a de substituição. Sai uma coisa, a famosa sub-rogação real, sai uma coisa, entra outra em seu lugar. Se a coisa que está saindo, não importa por quê, se houve expulsão, se houve abdicação, se houve cessão de direitos, enfim, se a coisa que está saindo era particular e a que entra em seu lugar mantém a característica de particular, ela continua sendo incomunicável. Se a cota era comunicável e aquela cota é dissipada no curso do casamento, mas entra outra coisa em seu lugar, a sub-rogação, em tese, provocará a comunicação dessa coisa que entrou no lugar da cota que era comunicável. Sim. Tudo é casuística. A gente precisa analisar o cenário específico e entender o que está acontecendo naquele momento. E você tem algum caso nesse sentido para dividir com a gente? Vários. Nós tivemos um caso interessante no escritório em que houve aquilo que a gente falou na pergunta anterior. Houve uma espécie de abastecimento do valor da cota no curso do casamento. Vamos dar exemplos aqui. Quando o cidadão adquiriu a cota, ele não era casado, portanto a cota era só dele. E por ocasião da aquisição, a avaliação da sociedade nos dava a informação de que a cota valia, exemplificando, R$100 mil. A volumetria de cotas de que ele era titular dava o ensejo a R$100 mil. Quando o divórcio acometeu aquele ambiente familiar, ele ostentava as mesmas cotas, só que elas não valiam mais R$100 mil. Elas já valiam R$1 milhão, mas eram as mesmas cotas. Qual que é o argumento que pode ser utilizado em prol do cônjuge não sócio? Bom, houve uma avaliação patrimonial, houve eventualmente uma confusão patrimonial, porque o cidadão, em vez de fazer distribuição de lucro
para ingressar dinheiro em seu caixa por meio da entrega do CPF, do CNPJ para o CPF, e aí com esse avolumar financeiro ele comprar patrimônio que seria comunicável, ele deixou o dinheiro em caixa da empresa e foi comprando coisas em nome da empresa. Sim. Então, quando, por exemplo, o cidadão tem lá, a gente falou de carro aqui, vamos usar o exemplo do carro. Ele tem lá o Porsche dele, que vale R$500 mil, só que está em nome da empresa. Sim. Porque ele não distribui o lucro. Ele pegou o dinheiro que era para ser distribuído para os sócios e aportou isso na compra de um bem, que está vinculado ao CNPJ. Quando a gente busca a informação no site do Detran, o nome que aparece é o da sociedade. E aí como é que faz? Entende? Esta seria a próxima pergunta. E aí como é que faz? O argumento desfavorável, que a outra parte pode tirar proveito, é muito simples. A cota é coisa móvel e intangível. E ela é passível de avaliação. Tecnicamente, fazendo aqui uma autocorreção, não é possível sequer utilizar a expressão coisa, porque a cota dotada de valor econômico é, em classificação, um bem. Sim. E não simplesmente uma coisa. De qualquer maneira, se a cota é uma coisa ou um bem dotada de valoração ou passível de valoração, o que nós temos que fazer quando o divórcio acomete o ambiente familiar? A resposta, avaliar a cota. Tá, eu quero partilhar a cota porque houve uma ascensão de R$900 mil no curso do casamento. O cidadão, em desfavor de quem esse pedido é feito, pode dizer, tá, pensemos de modo inverso. E eu estou falando isso porque nós somos advogados. Sim. E cada hora a gente está defendendo o interesse de uma parte, hora de outra, enfim. O cidadão vai dizer, tá, e se por acaso a Torre Vermelha fosse maior do que a Torre Azul? Em outras palavras, e se a cota que quando eu casei valia 100, hoje vale 900 negativo? Exatamente. Porque eu soneguei imposto ao longo desse tempo todo, houve o redirecionamento de uma execução fiscal contra o meu CPF, e aí, como é que faz? Aí você vai querer partilhar também? Então essa nebulosidade deriva do ensurdecedor silêncio legislativo. Sim. Que não trata desse assunto. Não sei se vocês já leram o projeto que visa a atualizar, eu não sei nem se atualizar é a palavra certa, são muitos recortes que se pretendem fazer no Código Civil, talvez a palavra atualização não seja mais adequada, mas o fato é que nesse projeto de mudança do Código Civil há a inclusão de um artigo que versa sobre a valoração da cota e a eventual participação. É um assunto muito sensível. Sim. Eu ouso dizer que a alteração desse artigo ou a inclusão disso, que é o que eles pretendem fazer por si só, é sistematicamente problemática. Porque a gente não pode analisar um artigo como um recorte isolado. Ele precisa ser analisado num sistema, num contexto, né? Então, se for assim, eu tenho que valorar também o veículo. Porque eu comprei um Chevette em 1990, todo ferrado, todo lascado, fiz um baita de um processo de restauração, comprei antes de casar, mas fiz a restauração no curso do casamento. Consegui licença, botei placa preta e hoje ele vale R$1 milhão. E aí? Vai ter valoração também? Porque mutatis mutandis, nós estamos diante do mesmo contexto. Então, não é tão simples assim como pretendem fazer. E a gente sabe que a mobilização maior existe porque hoje nós estamos numa era de pejotização do direito de família. Exatamente. Todo mundo quer colocar tudo no CNPJ e aí isso vira o caos. E tragicamente, Fernanda, se o grande problema cultural que nós temos é que as pessoas só nos procuram quando já está tudo errado. Não faz o preventivo, né? Como um planejamento como eu sempre patrimonial. digo, se nos enxergassem como investimento e não como custo, muitas dessas problemáticas seriam evitadas na gênese. Sim. E não haveria sequer esse tipo de patologia no curso do casamento. Sim. É simples. Mas não, as pessoas deixam sempre para depois. Tá. Agora, voltando um pouquinho, né, para falar de divórcio em si. É possível no divórcio o juiz determinar a inclusão do cônjuge não sócio no contrato social? Essa pergunta é legal. É polêmica, né? É polêmica. É e não é. É e não é, porque de uma certa maneira eu já dei a base dessa explicação que farei agora há poucos instantes. E a base está atrelada à necessidade de dissociação do direito empresarial do direito de família. Sim.
Repito, muitos colegas nossos são extremamente técnicos, extremamente requintados quando o assunto é o debate do direito de família. Mas quando o direito de família se interliga, interage com o direito empresarial... Vira uma grande confusão, né? Vira uma confusão porque eles querem, a fórceps, fazer com que regras oriundas do direito de família sejam aplicadas no direito empresarial, e não funciona assim. Eu lhe dou um exemplo, alguns se você quiser. Vou dar uma explicação primeiro. Quando vamos chamar de cônjuge sócio e cônjuge não sócio, para ficar fácil a explicação. Quando um cônjuge sócio vai se divorciar, é comum o cônjuge não sócio aparecer nos nossos escritórios e dizer: eu quero a minha participação na empresa. Geralmente é essa a comunicação. Sim. Tá bom. Sente aqui que eu vou te explicar. Entra no site da Junta Comercial, vai no registro de pessoas jurídicas, no registro civil, busca uma cópia do contrato social e confronta as informações que advêm do contrato com aquelas que são oriundas da certidão de casamento. Exatamente. Para checar se há ou não há comunicação. Esse é o primeiro ponto. Suponhamos, nesse exemplo que a gente vai desenvolver, que as cotas foram conquistadas no curso do casamento submisso ao regime de comunhão parcial. Conquistadas onerosamente, mas apenas por um dos cônjuges. O outro é chamado de cônjuge não sócio. O que nós, que estudamos essa interligação entre o direito de família e o direito empresarial, costumamos dizer, é que esse cônjuge não sócio cria com o cônjuge sócio, com a pessoa com quem dorme, o que nós intitulamos de subsociedade. Então, nasce uma sociedade que é aquela protagonizada pelo cônjuge sócio e seus pares, aqueles com os quais ele nutre o mesmo foco empresarial, e entre este tal cônjuge e o seu cônjuge de verdade, aquele com quem ele dorme toda noite, cria-se a chamada subsociedade, que não existe na legislação, mas que a doutrina agasalha com muita veemência. O fato é que, de acordo com as regras do direito empresarial e com uma premissa maior sobre a qual todo o direito empresarial se estrutura, a factio società, não é possível que nenhum juiz nesse país imponha a inclusão do cônjuge não sócio no contrato social. Eu diria até que esse é um pedido juridicamente inviável, porque o juiz não tem poder para isso. E vou dizer mais. Houve um caso em que a gente fez um planejamento sucessório no escritório para um cidadão, nós constituímos uma holding familiar, e ele tinha um filho fora do matrimônio, com uma outra pessoa. Nossa, aqueles casos bem... É só o que aparece no escritório. A curva é de rio. Aquilo que ninguém quer aparece lá para mim. Não sei por quê. Talvez seja porque eu sou doido. Por que você resolve? O fato é, Fê, que esse cidadão me contratou para fazer o planejamento. Eu sabia da existência desse filho, porque ele tinha me confidenciado. E nós constituímos a holding familiar deixando esse filho de fora. Esse é um assunto para um outro debate, mas isso é possível. Tanto que eu fiz e não fiz uma vez só. Fato é que ele ficou fora do contrato social. Isso não quer dizer que os direitos hereditários dele são soterrados ou foram soterrados. Uma coisa, outra coisa. Exatamente. Eu vou receber o quê? O que o morto deixou, do jeito que ele deixou, da maneira como ele deixou, no estado em que ele deixou e ponto. E se ele deixou cotas sociais, são as cotas que eu vou receber. Legal. Mas eu vou entrar no contrato social? Eu, herdeiro, vou entrar no contrato social? A resposta depende. Se a gente fosse levar em consideração exclusivamente as regras do direito sucessório, o que eu ia dizer? Não existe diferença entre filho proveniente de casamento e filho proveniente de relação extraconjugal, de relação anterior, de modo que, de acordo com a Constituição Federal, ele teria tanto o direito hereditário quanto os demais. Só que ele vai ter isso, mas isso não quer dizer que ele vai entrar no contrato social. Por quê? Porque a regra do direito empresarial se sobrepõe à do direito sucessório, por conta da especificidade da matéria. Esse cidadão morreu. E quando ele morreu, eu não conhecia a família. Né? Eu conheci em 2, 3 reuniões só para a gente apresentar o contrato social e coletar a assinatura.
Mas quando ele morreu, a mulher, a viúva, procurou um advogado, que não era eu, para fazer o inventário. E aí ele colocou, obviamente, o contrato social lá. O filho, fora do casamento, aparece no processo de inventário. Para dizer, eu quero... Casos de família. Eu quero a minha fatia nessa empresa. E o que o contrato que eu escrevi previa explícita e expressamente é que em nenhuma hipótese os herdeiros ingressarão no contrato social. Até aí, Sim. cláusula lícita. Sim. Isso não quer dizer que eles não vão receber. Só para deixar claro para o pessoal que está em casa, hold não é fraude. Previsão contratual nesse sentido não é fraude. Sim. Ele só não vai entrar no contrato, mas ele vai receber o valor das cotas. Sim. Isso se faz mediante balanço. Sim. O fato é que, quando ele apareceu, esse filho fora do casamento, pedindo as cotas sociais, o advogado que era contratado pela viúva para fazer o inventário disse: quem foi que emitiu aquele parecer? Quem foi que fez essa hold? Ah, foi o fulano de tal, que era advogado do meu marido. Então tá bom, agora chama ele e pede para ele sustentar o que ele escreveu. E aí ela veio até mim e eu falei: você quer? Tem duas opções. Falei, ou eu emito um parecer e você junta no processo, ou então eu faço a petição do jeito que tem que ser feita e o colega, obviamente ele precisa concordar por uma questão ética, e o colega peticiona. Eu não preciso de nenhum louro a respeito disso. Sim. E aí eles tomaram uma decisão, eu fiz o que tinha que ser feito, e um dos argumentos que eu utilizei de maneira veemente, categórica e inexitosa foi o de que o juiz da vara de família era absolutamente incompetente em razão da matéria para tratar da questão envolvendo o contrato social. É isso aí. Essa questão afeta o contrato social, tem que ser tratado em vara especializada. Ponto. E aí o juiz reconheceu essa incapacidade dele de julgar, não por falta de conhecimento, evidentemente, mas por falta de competência em razão da matéria. E aí, óbvio, depois disso, o menino percebeu, por ser o advogado, que a luta seria de grande envergadura e acabaram fazendo um acordo para resolver isso mais celeremente. Essa mesma verdade se projeta para o divórcio, que é a pergunta que você fez. O juiz não pode impor a quem quer que seja a obrigação de entrar no contrato social. Sim. Eu vou dar um exemplo banal aqui. Eu conheço você, eu conheço a Si, mas eu não apenas não conheço o marido de vocês, eu não gosto do marido de vocês e vocês não gostam da minha mulher. Eu tenho sociedade com vocês. Exatamente. O que nutre e que faz com que financeiramente o nosso projeto societário ascenda é a existência de um contato comum entre nós, um objetivo comum. Não entre você, minha esposa, entre eu e seu marido e com a Si também. Então, o fato de uma de vocês morrer ou de eu morrer não autoriza nenhum juiz a falar: entra a esposa do Maia no contrato social. Não, mas eu não gosto dela, eu vou ficar só com a Cíntia. Não, eu estou dizendo que ela vai entrar. Não vai. Agora, veja, o fato dela não poder entrar não quer dizer que ela vai ter um prejuízo financeiro. Aí a gente dá um passo adiante, que entra numa segunda etapa. Provavelmente é a pergunta que você vai fazer na sequência. Gente, é engraçado, né? Para não dizer trágico. A gente fica aqui meio calado, porque, assim, é uma aula. É uma aula te ouvir, né? Então, é difícil até a gente interagir, né, Cíntia? Porque, a gente pergunta algo, aí ele já vem com a aula. Eu acho que isso é uma qualidade de um ótimo professor, né? Porque deixa os alunos, assim, vidrados mesmo. E nós seremos sempre, alunas, mentorandas do professor Maia. A didática é uma coisa, a gente fica aqui, se falar, se interromper, perde o raciocínio, porque a hora que a gente entra no raciocínio e vai construindo junto, fala, nossa... É isso! Tem hora que, às vezes, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Às vezes eu estou desenvolvendo um raciocínio e eu tenho a sensação de que vai faltar uma palavra, sabe? Eu falo, e agora o que eu falo aqui? De repente a palavra vem e vai fluindo. Eu não sei explicar como isso acontece. Assim, a gente sempre comenta, né? Principalmente pós suas aulas. Deixa eu explicar o que é essa aula, né? Essa mentoria que a gente faz com o Maia.
A Tânia, nossa vice-coordenadora do IBDFAN, ela tem uma escola, né, de práticas jurídicas, que é o Praxijur, e nessa escola tem uma mentoria com o professor Maia. E nós somos alunas dele, né? Então, assim, eu estou me sentindo aqui, embora o objetivo fosse, né, um bate-papo, ele tem tanto conteúdo que a gente fica aqui. Aqui, ou seja, né? gente, eu estou deturpando a finalidade disso aqui. Não, mas por quê? Porque detalhe, tem coisas que a gente não tem como prever, né? É tão gostoso isso. E é uma aula tão Didática. que nos traz tanto enriquecimento. Por quê? Porque a gente discute caso real, não é aquele caso João e Maria, aquele caso engessado, não. A gente chega lá com as nossas dores, com todo o sigilo, com toda a ética, com tudo, mas a gente traz as nossas dores, discutimos ali, trocamos dúvida, aprendemos. Eu fico até bravo quando vem ficção, né? É mas verdade. E se não, é e se verdade. não, vamos direto pro... E Maria. Não. Vamos lá. Conta qual é o caso. É bem assim mesmo. E nossa, e há um direcionamento muito bom. Recomendamos, viu? Muito. Olha, para você muito. que Já gosta de estamos na estudar, né? Sétima ou é nona edição? Eu não tenho Ai, certeza, agora eu não acho que já é lembro. 7, mas deve ter uns 4 anos já. Então, Cada edição tem um semestre, né? Acho que a gente já tá no 4º ou no 5º ano. Sim, a gente recomenda. Olha, nem era o objetivo, né, falar disso, mas assim, o que é bom a gente tem que compartilhar. Mas fica a dica. Né? Fica a dica. Você que gosta de se atualizar, estudar sempre, Estamos você juntos. está aqui perante o melhor. Não, o melhor não. O mais esforçado, talvez. Ah, olha lá. Ainda é generoso. O que transforma no melhor. O né? mais mesmo. esforçado, talvez. O melhor, acho que não. Tá tão longe disso. Doutor, você falou um pouquinho a respeito, mas eu gostaria de entender um pouco mais a respeito de como é feita a avaliação na prática das cotas sociais para fins de partilha. Prática. Anota isso que você está em casa. Eu acho que as meninas já ouviram eu falar isso. Qual é o objetivo de uma ação de partilha? O que se visa a alcançar numa ação de partilha? Uma terceira forma de fazer mais uma pergunta. O que o juiz te entrega sob a rubrica de prestação de tutela jurisdicional quando julga uma ação de partilha? Esse é um erro crasso que muitos colegas nossos, infelizmente, cometem, porque, por alguma razão que eu não sei qual, prometem ao cliente que, por ocasião da prolação da sentença, ele terá em suas mãos um cheque. Sim. Um cheque, olha eu, cheque, né? Entregou, né? Entregou. Um cheque tudo bem, no valor correspondente à minha ação. E nós, que com isso lidamos diuturnamente, sabemos que isso está longe de acontecer. Exatamente. E por que esse erro é cometido por esses colegas? Muitas vezes porque eles não sabem qual é o real objetivo de uma ação de partilha. E nada mais se faz numa ação de partilha do que convolar o estado de mancomunhão em condomínio. Ponto. É isso. Para quem não entende muito dessa linguagem jurídica, quando nós estamos casados, vivendo em união estável ou em união homoafetiva, submisso a um regime em que há comunicação patrimonial, a aquisição do patrimônio no curso do casamento faz com que ambos os cônjuges ou os companheiros sejam titulares de 100% ao mesmo tempo daquela coisa. Exato. Estado de mancomunhão traz à tona a ideia de mãos comuns. É como se as minhas mãos e a da minha mulher estivessem sobre o carro e disséssemos nós, com o pronome adequado, isso aqui é nosso. Mas quanto é seu? Tudo. E quanto é meu? Tudo. Então, por isso, é tudo nosso. Esse é o estado de mancomunhão em letras bem ingênuas, bem lúdicas. O que se faz numa ação de partilha? Converte-se o estado de mancomunhão em condomínio. Para quê? Para que se apure qual era a fatia em percentuais ou em fração titulada a cada um dos cônjuges, a cada um dos companheiros. No final das contas, na maioria dos casos, o que o juiz diz é 50% é de A, metade é de B. É isso que o juiz faz. E isso envolve as cotas sociais. O que o juiz vai dizer? Ele vai falar assim, vamos pensar agora no objetivo do nosso bate-papo aqui. O juiz vai dizer,
diante de um pedido correto. Qual é o pedido correto? Eu quero ter o direito à metade do valor das cotas adquiridas no curso do casamento submisso ao regime de comunhão parcial. Esse é um pedido bem feito. Eu quero ter direito à metade. Por quê? Porque eu sou subsócia do sócio. As cotas que a eles são tituladas foram conquistadas, amealhadas onerosamente no curso do casamento, e embora o meu advogado tenha dito, e portanto eu saiba, que sócio eu jamais serei, eu tenho direito ao valor que essas cotas representam. Então o que o juiz faz quando julga um pedido feito desse jeito, do modo correto? O juiz diz, julgo procedente a pretensão e determino a partilha do valor das cotas. Valor esse que será apurado oportunamente. E aí esse oportunamente traz à tona a necessidade de um novo procedimento que geralmente os advogados sequer sabem que tem que dizer isso para o cliente no dia em que ele fecha contrato conosco. E aí o cliente fala, mas o senhor não me entregou os valores? Então continua trabalhando. Cadê o cheque? Cadê o cheque? Cadê o Cadê o cheque? cheque? E aí o advogado fala, não, mas terminou o processo, está aqui a sentença. Não, mas peraí, isso não me traz nenhum direito. Traz. Você tem a metade, Travou, aqui daquele embate. Eu costumo dizer, Fernanda, aqui abrindo um parênteses, que eu não diria perdi, porque a palavra adequada não é essa, mas eu já deixei de fechar muito contrato por ter a honestidade muito aguçada. Eu não tenho dificuldade de falar para o cliente o que de fato vai acontecer. E muitas vezes os ouvidos do cliente não estão preparados para escutar aquilo. Sim. Ele não quer ouvir o que você está falando. Ele quer ouvir o que os ouvidos dele esperam escutar. A solução criada por ele, né? Muitas vezes, né? Ou por ele, ou por um colega que nos antecedeu, que falou alguma coisa que ele gostou de ouvir. Sim. Mas que não prosseguiu a contratação por qualquer razão que não interessa aqui pra gente. E ele apareceu no seu trabalho a validação daquilo, ele quer que você faça o que o colega disse. Ele não, por alguma razão ele não procurou o colega, mas ele quer que você faça o que ele falou. Não porque você tem razão, mas porque agradou os ouvidos. Porque agradou o ouvido. E aí é difícil disso. Então, pra gente concluir essa parte do raciocínio, Fê, quando a gente entra com uma ação de partilha de cota social, a gente tem que dizer pro cliente, sócio você não vai ser, ponto. Eu estou confrontando o contrato social com a certidão de casamento. E a conclusão a que chego sem dificuldade hercúlea é de que essas cotas foram conquistadas no curso. Então, portanto, o juiz, sem dificuldade também, dirá que você faz jus à metade do valor das cotas que foram conquistadas no curso de casamento. Quanto o cara tem de participação? Ele tem 80%. Legal. Se ele tem 80%, você tem direito a 40% do valor das cotas e não delas. Sim. Você não vai entrar no contrato com 40% de capital social. Você vai continuar fora do contrato social, mas vai ter direito ao valor das cotas. Repito, valor esse que será apurado no futuro. Sim. Essa é uma questão muito, eu diria, complexa no Poder Judiciário, porque muitas vezes, inclusive, eu me deparo com juízes, como eu só faço isso, que também patinam nessa situação. Sim. Se o advogado faz o pedido errado e o juiz julga de acordo com que o pedido errado foi externado, a gente tem um problema para resolver no tribunal depois. Exatamente. E aí, tudo indica que nessa etapa nós iremos precisar de um outro profissional, que não é o advogado, para fazer a valorização, que seria um contador que acompanha o caso, enfim. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito. Vamos lá. Existem alguns desdobramentos possíveis. Eu brinquei aqui há pouco que, lamentavelmente, por uma razão que talvez nós nunca saibamos qual é, a maioria das pessoas nos enxerga como custo. E aí, quando vai constituir uma empresa, não procuram de nós, procuram um contador, geralmente o que cobra um valor mais modesto e que te entrega um modelo qualquer, que você passa a caneta. Que ele usa para todos os demais clientes. Que ele usa de maneira, eu diria, repetitiva, numa forma. E aí o cliente diz, olha, eu tenho o meu CNPJ, eu tenho minha sociedade. Só que ali, às vezes, existem cláusulas que não convergem com o que a gente está dizendo aqui. E eu já vi muitos contratos sociais que dizem que em caso de divórcio, o cônjuge entra no contrato social. Sim. O pagamento das cotas vai ser feito perante o contrato social pela assunção da posição de sócio. Isso.
Isso é bom e é ruim, porque se você pensar que a empresa alavancou e financeiramente prosperou, ótimo para quem estava de fora. E se a bancarrota atingiu o CNPJ? É isso aí. Aí quem está de fora entra Sim. como sujeito Entra no devedor. pacote ali do, né, A do coisa débito. se complica. É. Mas pensando em avaliação, Fernanda, no sentido mais generalista do cenário, o juiz profere a sentença e diz: julgo procedente o pedido e reconheço que o cônjuge não sócio faz jus à metade das cotas tituladas ao cônjuge sócio em termos valorativos. Sim. Ponto. Quanto vale isso? Aí nós vamos para uma segunda etapa processual. Geralmente, isso está previsto no novo CPC, isso se faz por meio de uma ação autônoma de apuração de haveres. Né? E aí, existem dois meios, sem aprofundamento algum aqui, só para a gente tangenciar o tema, dois meios muito claros. Há, muitas vezes, a necessidade de se fazer um balanço por determinação, ou seja, mediante perícia. Sim. E aí, nesse caso, nós temos um perito, significando dizer que nós temos honorários periciais, significando dizer que nós temos um problema sério no que diz respeito a tempo, porque se o processo de divórcio dura 4 anos, em 4 anos o cara arrebentou o CNPJ todinho. É isso aí. E aí como é que o perito vai fazer uma avaliação vetusta se a primeira coisa que o cidadão fez foi dar um comando para o contador dizendo: daqui para frente não pague mais imposto, não declaro mais nada, não cumpro obrigações principais, não cumpro obrigações acessórias sob o ponto de vista tributário e contábil. Sim. E aí o perito lá na frente não vai ter como avaliar. Encontrar problema, às vezes, né? Em casos como esse, é viável até a pretensão de uma tutela de produção de provas visando a valorar o CNPJ naquele instante, para evitar que a bancarrota achincalhe, porque o tempo passa, as coisas mudam. Sim. E um detalhe importante, quase me esqueço de falar disso. Esse é mais um escorregão que alguns colegas nossos cometem e que espero eu não veja mais, embora costumeiramente me depare com isso, é a distribuição da data em que haverá essa apuração. Porque o juiz vai dizer: determino a partilha das cotas, do valor das cotas, mas ele é obrigado, o juiz, a estabelecer qual é a data em que essa avaliação vai acontecer. Sim. E a data dessa avaliação, eu vou até olhar para a câmera para ficar mais clara a comunicação, não é a data da prolação da sentença, não é a data da certificação do trânsito em julgado da sentença ou da decisão interlocutória de mérito que decreta o divórcio. A data é aquela em que evidenciado o fim da sociedade conjugal. E quando isso aconteceu? Exatamente. Aí onde é que está o escorregão dos advogados? Eles não se atêm a provar isso no processo. A pessoa entrou com pedido de divórcio. Exatamente. Aí o outro, o divórcio depois da emenda constitucional é indefensável, o juiz não pode obrigar ninguém a ficar junto, o Estado não tem esse poder. Então, como o divórcio é indefensável, eu simplesmente concordo. E não trava a discussão acerca da data em que houve o fim da sociedade, que é a data que deve ser levada em consideração para efeito de apuração dos haveres daquele cônjuge não sócio. E se isso não está estabelecido, aí o caos vem à tona. Né? Se instala. E me diz uma coisa, professor. Existe a possibilidade do pagamento parcelado ao cônjuge pelo ex-cônjuge ali do direito às cotas? Eu já consegui isso em ações mais, eu diria, agressivas, processualmente falando, em que o viés bélico vem à tona com força, em que eu digo para o juiz: olha, se não pagar agora, não pagará nunca mais. Em que o juiz diz: se isso aqui... Aliás, eu digo para o juiz: se isso aqui não for resolvido imediatamente, não vai resolver nunca mais. E aí nós temos algumas medidas para a segurança, né? Uma delas, que eu geralmente adoto, é a de pedir um pagamento de parte dos valores, como se fosse uma espécie de distribuição. Não é uma distribuição de lucro, mas como se fosse, porque é fruto de bem comunicável e, portanto, em tese, é sujeito à partilha.
Mas eu não gosto muito desse caminho, porque é difícil você conseguir convencer o juiz de que isso é viável naquele caso específico. Então, o caminho que eu adoto como tangente, como talvez até prioritário, é aquele em que eu peço o bloqueio de outros bens para fazer compensação. Uma excelente saída. Peço o bloqueio de outros bens. Fala, então, excelência, ó, não precisa bloquear a casa, porque para alienação da casa é necessária a outorga conjugal e meu cliente não vai autorizar. Não precisa bloquear o apartamento, a casa de veraneio, o sítio, nenhum imóvel eu peço bloqueio porque a alienação depende da outorga conjugal. Agora, das coisas móveis, esta sim eu peço. Então, às vezes, uma tutela cautelar para bloquear veículos, uma tutela cautelar para bloquear investimentos, uma tutela cautelar para bloquear ações, uma tutela cautelar para bloquear alienação de criptoativos. Estas medidas acabam sendo mais eficazes. É como se eu dissesse, ó, quando for apurar os haveres lá e chegarem à conclusão de que eu tenho 1 milhão, então eu tenho 1 milhão de participação, porque a empresa valia 2, o cara tinha 100%, então ele tem que me pagar 1 milhão. Só que ele já torrou todo esse dinheiro. Então eu quero que o carro, que também seria partilhável, que também vale 2 milhões, seja inteiro meu. Ponto. Compensação patrimonial. Sim. E isso é tão comum, né? É comum, mas lamentavelmente a gente vê pouco na prática. Sim. Eu tenho muitos amigos que são da magistratura e que vestem a toga com capricho, com prazer, e eles falam que muitas vezes eles ficam presos à inércia do advogado. Exato. Porque, pelo princípio da distrição, eles estão vinculados ao que o advogado pede. E se o advogado não pede, ainda que o juiz coce as mãos para entregar para o jurisdicionado, ele não pode fazê-lo sob pena de proferir uma decisão fadada à ruína. Exatamente. E nem dar dicas no processo, né? Aí ainda é por assim, isso que vocês estudam diuturnamente. Exatamente. Doutora Cíntia, perguntas? Acho que você abrangeu aí todas as perguntas, né? Vamos lá. Vai na colinha. Vamos na colinha. Vamos na colinha. Colinha sempre bom. E essa colinha, por que ela existe? Porque a gente traz aqui para a mesa perguntas que os próprios colegas fazem, né? Então, para que a gente faz ali uma seleção, né? E a gente traz para conversar com quem melhor entende as perguntas que os colegas fazem. Então, por isso também a colinha, né? Explica com uma didática incrível, né? O objetivo é bem nítido, né? Sim. De tal sorte que se todo mundo tirar proveito disso aqui e assistir toda vez que for pro ar, certamente vai reviver bons momentos da vida acadêmica e aplicar isso no escritório. Ficam com a gente até o final. Vale muito a pena, vale muito a pena. Tem algumas questõezinhas ainda aqui. Colocou mais alguma aí? Opa! Professor, vamos lá. Pensando na partilha das cotas sociais, nos casos de divórcio, como que, especialmente considerando os ativos intangíveis, propriedade intelectual, como vem ocorrendo a partilha nesse sentido? Vamos lá. Vou narrar a história aqui, sem evidentemente contar detalhes, por conta da preservação do sigilo do cliente, mas eu peguei um caso muito interessante em que o advogado da outra parte tinha o QI bem elevado. O cara era esperto, bem inteligente, e aí quando você se depara com um profissional assim, a conversa tende a fluir. Sim. Ele falava alguma coisa e falava na minha linguagem. Eu falava alguma coisa e ele compreendia sem esforço, porque a gente estava na mesma vibração. E isso faz com que, no fundo, nossos clientes sejam bem atendidos. Sim. Explico o que aconteceu. A nossa cliente foi fazer uma cirurgia e ela teve uma complicação médica. E, em razão dessa complicação médica, ela entrou em estado de coma vigil. Uau. Depois de algumas paradas cardiorrespiratórias e um AVC, ela, infelizmente, entrou num estado de coma vigil e morreu, acho que uns 4 anos depois. Ela vivia em união estável com o cidadão. E ela era titular de 100% do capital social de uma sociedade que, na época, a gente chamava de EIRELI. Vocês lembram disso? Sim. Empresa individual de responsabilidade limitada. Sim.
aquela que você tinha um capital de 100 salários mínimos, lembram disso? Sim. Pois é. Ela era sócia isolada, uma empresa individual, desse empreendimento empresarial. E o companheiro dela, que era o titular do know-how, que era o cidadão que fazia o negócio girar, era mandatário dela por instrumento público. Então era ele quem tocava a empresa e, sob o ponto de vista organizacional, ele era o CEO, vamos utilizar uma linguagem atual, Sim. da empresa. Era ele quem comandava a operação. Por quê? Porque era ele quem era o titular do conhecimento necessário para que aquela atividade fosse explorada. Estou aqui contendo algumas informações para não deixar muito explícita Para a gente entender a situação como um todo. a situação. E aí o fato é que quando ele se deparou com a sua companheira naquele estado de coma vigil, ele tinha nas mãos ainda a procuração por instrumento público que lhe conferia poderes para fazer o que quisesse. E existia um atrito. Perigoso isso. Existia um atrito. Perigoso. Existia um atrito entre ele e os filhos dessa senhora que foram, na verdade, os meus clientes. Atrito esse provocado pela disparidade de pontos de vista. E ele utilizou esse atrito para, tirando proveito do instrumento de mandato, colocar os meus clientes para fora da sociedade. Enfim, eu estou pulando aqui uma parte da história que não importa para a pergunta que você fez, mas o fato é que nós tivemos que deflagrar uma ação de curatela para poder obter a representatividade dessa senhora que estava incapacitada. Com a curatela a gente conseguiu revogar a procuração, e aí os meus clientes passaram a ser os administradores da sociedade, enfim. Mas o fato é que nós chegamos no ponto em que o fim da união entrou em debate. Porque existia uma união Exatamente, entre ele sim, e ela. exatamente. E isso era incontroverso. Inclusive, os meus clientes reconheciam sem a dificuldade moral de o fazer. Tá, e como é que nós vamos fazer a partilha? Carro, casa, moto, dinheiro, isso é tudo bobagem. Isso a gente resolve com meia dúzia de palavras. Como é que avalia a empresa? Sociedade essa constituída no curso da união estável. E detalhe, esse era um ponto incontroverso. Vocês vão de lembrar que eu disse que o advogado dele era um bom profissional. Capaz. E isso fez com que a conversa fluísse. Fluísse em que sentido? Vamos nós dois juntos eleger um profissional para fazer aquilo que vocês devem ter ouvido falar naquele programa que também foi trazido para o Brasil pela Sony, é o Shark Tank. Sim. Existe uma expressão que é muito utilizada por eles lá, que é valuation. Vamos contratar uma empresa especializada que faça o valuation e aí nós vamos saber quanto o CNPJ vale. Vamos, a partir de então, decidir numericamente quanto a participação dela representa financeiramente e a partir desse momento a gente consegue entender a que valor ele faz jus. Sim. Na época, isso acho que foi em 2015, 16, alguma coisa assim, nós pagamos para uma empresa especializada fazer o valuation R$50 mil. Na época. Um valor expressivo. Né? Cada um pagou metade. Os meus clientes pagaram a metade, ele pagou outra metade. E, repito, tudo fluiu muito bem, porque eu e o outro advogado soubemos conduzir, não só conduzir, mas apaziguar também, os ânimos, né? Sim. Porque eles estavam aflitos. E o fato é que, no final das contas, chegamos a um número, fizemos uma compensação financeira com o patrimônio e tudo se encerrou. O interessante, e aí essa pergunta que você fez me levou a esse exemplo, é que na avaliação, por meio de valuation, com critérios de tangíveis e intangíveis, ativo mobilizado, ativo imobilizado, estoque, o que é da empresa, tem prédio, tem casa, tem carro, tem marca, tem patente, tudo isso se analisa numa situação como essa e, evidentemente, as informações que a gente presta para a empresa que faz a avaliação são levadas em consideração para estimar, inclusive, os valores que eles vão cobrar da gente. Sim. Então, esses 50 pau foram fixados com base em critérios que a gente forneceu e que depois eles constataram. E nesse caso especificamente, o que a empresa tinha de mais valor era o estoque. Olha só. Porque eles tinham muito ativo circulante, que eram produtos que eles colocavam na gôndola e vendiam.
Então aquilo era dinheiro parado, que Olha só. tinha que circular para poder movimentar o caixa. Mas Dinheiro faz dinheiro, né? quanto tem na gôndola? Quanto tem aqui na prateleira? Pô, tem 5 milhões. Então tá bom. Isso vai ficar com quem? Porque quem ficar com o CNPJ tem, além do prédio, além do dinheiro em caixa, além das obrigações tributárias, das obrigações trabalhistas que permeiam o CNPJ, um ativo de 5 milhões. Não era esse o número, tá? Era maior, mas... E fora a capacidade, né? A pessoa tem que ter também a Só pra capacidade vocês de tocar a empresa. Porque entenderem. senão, Então, né, mas aí for esse dado- problema não entra no debate, né? Porque se eu cheguei à conclusão de que na data em que houve o fim da sociedade conjugal, a empresa valia 20 milhões, Sim, o que quem vai ficar com ela vai fazer não importa. sim. Se quem for ficar com o CNPJ tiver capacidade Assumir, né? para alavancar e transformar os 20 em 100, ótimo, comemore. Se quem vai ficar com o CNPJ carece de know-how e vai soterrar o CNPJ em 2 semanas, é problema dele. Sim. Entende? Isso não interfere numa discussão no divórcio posterior, porque foi resolvido antes. Tá. Bom, dá tempo para uma última pergunta? Quer a última pergunta? Quer fazer a última pergunta? Dá tempo de uma última pergunta? Dá sim. Pode fazer uma última Então tá. pergunta. Bom, eu acho que assim, a gente está falando aqui, né, de litígios muitas vezes prolongados, né? E assim, como sua sugestão, como que o advogado pode evitar litígios prolongados na questão de partilha de cotas sociais? Usando a cabeça e tendo humildade. Às vezes, repito, ele ignora a especificidade do direito empresarial e promete, com base no direito de família, aquilo que ele acha que o cliente dele tem direito. Você não tem direito a 100 mil reais, você tem direito a metade do valor do carro. Quanto o carro vale? Eu não sei. Isso a gente já vai saber depois em liquidação de sentença. Sim. Entende? Ah, tem direito a metade do valor que constava na conta na data do divórcio, na data do fim da sociedade conjugal. Tá, e quanto tinha na conta? Eu não sei. Eu vou apurar Vamos isso na apurar. fase de liquidação. Sim. Entende? Então, quando o advogado promete demais para o cliente algo que ele sequer sabe que vai ser alcançado, isso gera atrito. Eu canso de ver isso na prática. Eu tenho um caso em andamento atualmente no escritório que o cliente tem 5 CNPJs. 5. Todos eles operando no comércio. Tudo comércio. E comércio físico e e-commerce. E são CNPJs que financeiramente têm rentabilidade. Sim. E a advogada da moça, não sei em que momento, prometeu para ela que ela iria ser sócia. Ah, meu Deus. Não, e vou dizer mais, não só fez isso, como deu a ela uma orientação para que ela fosse num determinado dia na porta da empresa e tentasse lá entrar dizendo, eu também sou dona, você faz isso, querendo dar ordem nos funcionários. Quero uma mesa aqui. E o mais ou ar-condicionado menos ali. E o ar-condicionado. Então é assim, aí eu tive que pegar um pouco mais pesado, endurecer um pouco o tom de voz com a própria colega, não, sem desrespeito. Sim. Mas dizendo para ela, doutora, se a senhora prometeu isso para o seu cliente, a senhora cometeu um erro que pode, inclusive, custar a sua habilitação, Exatamente. sua carteira de ordem, porque Exatamente. isso não é alcançável, Sim. isso é impossível. Agora, se esse é um devaneio da sua cliente, por favor, controle-a. Minimize, Controle-a, né? minimize. Controle, porque se a senhora prometeu, o erro está em ti, corrija. Se ela concluir isso sozinha, a senhora não está fazendo nada, sendo conivente com esse tipo de atitude, corrija. Uma coisa é a expectativa e outra é a realidade, né? Não, porque senão daqui a pouco o meu cliente é vítima de Maria da Penha, porque ele vai perder a cabeça. E é óbvio que isso não justifica, ele está errado se fizer isso, mas a gente sabe que quando um casal está ali na soleira do fim de um relacionamento, nos primeiros passos de um fim de relacionamento, o atrito, a faísca, o caos está em pequenas coisas. Sim, sim. Qualquer bobagem vira uma motivo, explosão. né? Sim, é motivo, Gera uma erupção Sim. e isso depois não se controla. Sim. Então, quando a gente pega alguém como esse outro colega, que compreende a mesma linguagem, E está disposto a pacificar também, o né? divórcio acaba em 2 meses. É. Aquilo que era uma briga enfadonha, Sim, fadada ao atrito eterno, se resolve em 1, 2 meses. sim. Mas para isso precisam existir
sessões mútuas e um pouco de humildade de cada um dos colegas, né? Eu faço isso há quase 20 anos. Sim. Então eu aprendi com um pouquinho de calo na mão, batendo na cabeça, arranhando o joelho, o que fazer e o que não fazer. E lamentavelmente a gente sabe que isso não é regra, né? Não é regra. É uma pena, mas deriva de vários fatores que não dá pra gente discutir aqui hoje. Ou seja, estudar. Sempre, né? Se aprimorar, sempre, né? sempre. E buscar, eu acho que discussões como essas, né? Porque são de extrema importância. Né? A gente traz temas atuais que a gente vivencia na prática. Então, é importante que estejamos todos ligadinhos em canais como este, né? Como este podcast que foi criado pelo IBDFAN, Núcleo ABCDMR, e que é feito para você, para mim, para nós. Para nós. Para mim também, porque eu também aprendo as perguntas que vocês estão fazendo. Professor, Quem sabe faz ao muitíssimo vivo. obrigada. Obrigado Estamos, assim, muito honrados, né? Obrigado, Ci. Por você professor. ter dividido conosco o seu tempo. Uma lembrancinha do IBDFAN para você, Ci. Muito Olha obrigada, só, Gabi. que legal. Você Uma ter- doce. Uma joia da Gastern, É, muito carinho. Ah, Não que fala legal. joia que a minha filha vai falar. Padronizado, Ai, é gente. Olha aqui, E agora um mimo Olha, oferecido pelo nosso patrocinador, Tudo e Vinho, olha que legal. para ti. Então, convido a Que Ci para te oferecer. beleza. E assim, Eu não vou ir te abraçar, porque senão a gente vai perder o áudio. É isso Oh. aí. Rodrigo da Tudo e Vinho, muito Rodrigo da obrigada Tudo e Vinho. pela De- parceria. Dizem que algumas culturas não abrem o presente na hora porque isso é desrespeito. Outras tantas fazem justamente o oposto. Como eu sou brasileiro, É isso aí, fique à Eu vou vontade para abrir. dividir. lá, olha que Rodrigo. beleza, hein? É. O brinde não é com vinho, é com água, mas um brinde à nossa parceria. Que beleza, muitíssimo contamos obrigado. Blend de E vinho Chirá é com muito Merlot. caro pra gente que Sim. tá mais velho, né? É bom. A gente que gosta, a gente de um curte. vinho. É, em casa com a mulher e com queijo. Exatamente, precisa de mais uma boa nada. conversa, né? É, não Isso precisa é de mais. família, gente. Família, vinho. né? É isso aí. Obrigado isso pelo aí. carinho. Muito Obrigado, obrigada. meninas, pela maneira respeitosa com que vocês Por conduziram isso compartilhar aqui. seu conhecimento com a gente. O seu que tempo. o seu tempo é sempre É. muito bem-vindo. É, E a agora gente fica aqui ouvindo as histórias, ouvindo os relatos, ouvindo e aprendendo muito, muito. Sempre aprendendo. né? esse brilho que vocês falam que emana de mim deriva de uma coisa muito simples. É a paixão pelo direito. Quando você encara isso com esse apego emocional, quando você lida com o processo do seu cliente, ciente de que aquele é o problema que lhe tira o sono, quando você respeita essa dificuldade do cliente, a tendência é você prosperar. É isso. Jamais podemos, nenhum de nós advogados, advogar por dinheiro. O dinheiro, a boa remuneração, tem que advir de um trabalho feito com requinte, com esmero, com carinho, com amor. E aí sim a remuneração vem espontânea. E a gente Consequência. simplesmente comemora junto com o cliente os resultados que a gente, de modo muito honesto, prometeu a ele. Sem Isso é respeito, engodo, né? né? Sim. É respeito Sim. por si, é respeito pelo cliente, né? E No- eu acho que isso No é... universo em que a gente vive, É. com sei lá quantos mil advogados nós já estamos, 2, 3 milhões, sei lá quantos nós temos, e a pessoa bateu na tua porta e elegeu você dentro de tantas outras opções, o mínimo que você tem que fazer é entregar o seu melhor. Simples assim. Sem dúvida. É isso aí. Obrigado. Gente, aplausos. Obrigado. Muito bom. Tenho certeza que vocês não se arrependeram de ficar conosco até, né, esse finalzinho. Obrigado, Fê. Obrigado. E que seja Obrigado, aí, Ci. fiquem ligadinhos no próximo episódio, será o terceiro, e também iremos procurar oferecer o melhor, tá bem? Obrigada, Beijo, gratidão. beijo, obrigado. Tchau, tchau. Beijo.